Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um estudo nosso do tarô e a jornada do herói. Você que me acompanha aqui com o canal, sabe que eu já estou fazendo esse estudo já há um certo tempo. A gente fez uma primeira temporada em que nós estudamos, né, esse livro, né, o tarô e a jornada do herói. Nós estudamos esse livro aqui por pelo menos da carta 1 até a carta 10 e hoje a gente vai seguir aí com a carta 11. Lembrando que no tarô de Marsella nós temos uma diferença aí entre a carta 8 e 11, né, do que nós temos no tarô do Rider-Waite. No livro, o autor, né, considera a carta 11 a carta da força. Então, antes que você ache que a professora aqui tá, né, doida, né, trocou as bolas aí, não. A gente está fazendo exatamente o estudo do livro e ele tem aí toda uma justificativa, né, sobre isso. Então, se você não acompanhou os outros vídeos do canal, se você está aqui pela primeira vez, aproveita para você se inscrever, para você curtir, para você deixar o seu like e assistir os outros vídeos. Tem muito conteúdo e dá para você aprender muito, não somente significado das cartas, mas aprofundar. Tá na hora da gente sair um pouco, né, daquelas leituras lá rasas, aquelas leituras que fica só, né? Ah, o mago é criatividade, a força é força, a roda da fortuna é dinheiro. Tá na hora da gente sair um pouco dessa, né, desses significados padrão aí, que a gente possa realmente aprofundar. E é exatamente isso que esse estudo traz, né? Ele vai aí trazer para nós essa questão dos significados associado com a jornada do herói, a peregrinação do herói, e no nosso caso, o herói é o louco. Então, que herói que é esse? A gente também já viu na primeira temporada falando um pouco sobre o quanto essa jornada diz respeito da nossa jornada de vida, né? Em muitas culturas, né? Eu falei isso nos primeiros vídeos. Muitas culturas nós vamos ter essa questão da peregrinação, do caminho de evolução, do caminho de aprendizado, da samsara, da roda da vida, né? Seja na cabala, no hinduísmo, na cultura japonesa a gente vai ter isso também, que é a noção de dor, de caminho. Então o caminho é sempre um local de, né, perdão, uma sequência de situações, de fatos, né, que trazem para nós essa possibilidade de evolução, de lapidar, de se melhorar. E nesse momento, nessa carta 11, né, a gente vai ter aí a figura da força. Então vamos entender um pouco sobre isso. No meu livro, eu estou na página 121. Eu até fiz uma série de anotações para facilitar aqui para o nosso aprendizado, para ser, porque eu não quero deixar de falar nada, né? Sabe que, professora, né, a gente trabalha muito com essa dinâmica de, né, o conteúdo lá esquematizado para transmitir todo o que, né, de fato é importante da aula e que você possa sair daqui com um aprendizado, com uma, né, uma mensagem importante para as suas leituras, para o seu crescimento e também, obviamente, né, nas suas consultas. Então, na página 121, ele traz aqui a figura, né, o capítulo que se inicia, e a gente tem aqui a figura da força, né, tanto do Rider-Waite quanto do Marsella. Então, só para lembrar, né, o tarô de Marsella tem aqui a figura da força, como sendo a figura 11, né, e no Rider-Waite a gente tem aqui a figura da força como sendo a 8. Essa mudança, ela acontece em virtude de uma série de questões que foi estabelecida, né, na época que o tarô Rider-Waite foi criado, e isso tinha muito relação com a sociedade, com a Golden Dawn, que foi uma sociedade de estudos ocultistas que vinculou, né, e identificou também esse vínculo com diversos outros saberes, entre eles a cabala, a astrologia, e um dos motivos por ter se invertido, entre vários outros, foi exatamente a questão da relação da força com o signo de Leão. Então, Leão, 8, mês de agosto, 9, o mês
muito presente o signo de Virgem, associado com a carta do eremita. E aí, o mês 10, né, que não seria a carta da roda da fortuna, mas o mês 10, o signo de Libra, associado com a carta da justiça. Então, essa inversão, um dos motivos foi essa. Só que na sequência da jornada do herói, né, o autor mesmo fala aqui, a força ela vem num momento importante depois da roda da fortuna, em que o herói, o personagem, né, no nosso caso o louco, ele vai passar, ele passou de todo um trecho, né, em que ele teve lá o chamado para sua vocação, ele teve a bênção dos pais, né, a imperatriz e o imperador, ele teve contato com o mestre, ele passou por vários aspectos na vida dele, na carta dos enamorados, depois a carta do carro com o guerreiro. Então, nessa subida, esse primeiro trecho da carta 1 à carta 10 é o que também se chama de trecho masculino no tarô, né? Quando a gente se separa nessa questão de relação das cartas. O segundo trecho, que vai da carta 11, por isso a força, até a carta 21, é o chamado de trecho feminino, em que o personagem vai mergulhar para suas profundezas. E aí não podia ser diferente nesse sentido, que profundeza é essa que é a força. A gente também tem que considerar que nós temos cartas assim bem complexas nessa segunda parte. Então nós vamos ter ali o pendurado, nós vamos ter a morte, a gente vai ter o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, ou seja, ele está subindo, o nosso personagem subindo em direção ao paraíso celestial, que é a carta do mundo, né? Então nós vamos ver isso também nessa trajetória e é tão importante o estudo dessa sequência porque muitas vezes quando isso aparece numa jogada, quando aparece isso, né, muitas vezes com outros arcanos, as cartas da corte, ele traz um simbolismo muito importante, principalmente quando a gente tem cartas que aparecem em ordens inversas. Né? Então vamos pensar ali, a gente tem uma carta como a da torre e depois a gente vai ter na sequência uma carta como a do eremita. Então essa inversão da ordem, ela é também muito importante e muitas vezes a gente não se atenta, vai lá e puxa mais cartas e não para prestar atenção no significado disso. Então esse segundo trecho, né, da carta 11 à carta 21, a gente tem novamente mais 10 cartas, é o caminho das profundezas. Então vamos pensar, né, que força é essa, né? O que ele está querendo dizer exatamente como força? Força para nós no dicionário, força é vitalidade, força é força mesmo, né, de coragem, força é paixão, força é o prazer de viver. E aí a gente vai perceber isso exatamente nessa carta aqui, muito embora a representação dela, a gente não tem né, não está muito explorado a questão das cores, a paisagem, a gente não tem muito isso, essa representação se torna mais fácil o estudo quando a gente tem aqui na figura do Rider-Waite. Né? Então vamos entender um pouco melhor aí exatamente essa dinâmica que nós temos aqui. Então, um dos pontos importantes é a figura do 8, né? Esse símbolo, esse númerozinho aqui em cima, né? Em cima do personagem, da cabeça dessa mulher, que é o símbolo do infinito. Esse símbolo do infinito que também vai aparecer na carta do mago, que a gente falou lá no comecinho da nossa trajetória, dos nossos estudos, e ele representa exatamente essa questão da união constante, da ressignificação das coisas, o símbolo do infinito, o símbolo do Lemniscata, que vai trazer exatamente essa noção de que tudo se renova, né, na vida. Então, é também a consideração da questão de que o mundo é circular, a repetição das coisas e do ciclo. Essa carta e esse simbolismo que está aqui presente, ele nos conecta com a carta 1, que é a carta do mago, que também tem esse simbolismo. Mas o mago, quando ele vai fazer essa conexão,
ele coloca uma mão para cima e outra para baixo, para dizer o seguinte: eu sou aquele que faço essa conexão, né? Eu trago aquilo que está de cima e eu manifesto aqui, né, nesse plano. Nesse sentido, é nessa carta aqui, a gente não tem esse caráter de manifestação. A gente tem outros aspectos que são muito importantes aqui e que a gente precisa considerar. Então, a força, ela representa, eu vou ficar até com a carta aqui segurando enquanto eu acompanho. Ela representa exatamente a união do feminino, e aí é importante, a primeira carta é a força, né? A natureza feminina, a natureza harmoniosa, né? Feminina. Ela também traz para nós essa conexão da natureza animal, que é a representação do leão. E aí é um ponto que eu acho que é bem importante da gente falar, que o leão já foi considerado, né, até em literatura, em filmes, como essa questão de uma divindade, né, um Deus ou Jesus Cristo. E essa figura do leão também está presente em outras culturas, como por exemplo a deusa Leoa, né, com a figura da deusa Iana, deusa suméria, né, Inanna, perdão, né, que ela aparece de pé dominando o leão, ou uma outra deusa como Artemis, que é a deusa grega, que também é uma considerada leoa, né, por muitas mulheres pela sua força. Então, essa figura traz para nós aí essa representação dessa vitalidade, dessa virilidade, dessa força, desse poder. Dominar a força, e é um ponto importante, não é matar, né? Então, essa mulher está presente aqui, ela não está matando o leão. Ela tá, se você for olhar, não sei se você tem aí a sua carta da força em mãos, né? Mas ela tá ali acariciando. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui, eu não sei se dá para perceber na câmera, né? Ela tá aqui acariciando o leão e ele faz uma conexão com ela, ele olha para ela como se dissesse que ele está entregue naquele momento. Então, dominar o leão é dominar os seus instintos, é dominar os seus impulsos, dominar a agressividade para que você possa seguir a jornada. No caso, né, nesse sentido, nessa mulher, ela consegue dominar o leão porque ela tem um sentimento puro. Ela não vai matar o leão. Não é o Sansão que vai lá esganar o leão, né? Não, ela vai ali domesticar, ela vai lá envolver esse leão. Então, essa feminilidade, ela seduz o leão. Então, isso mostra o que nessa carta da força? Que a força não é uma força de coragem, de vitalidade. A coragem não significa ser bravo, não significa gritar, significa ter domínio próprio. E numa situação você não ficar destemperado, não ficar gritando, não ficar ali de maneira, né, descontrolada. Então, isso é a força. A força no sentido de dominar os seus instintos. E essa mulher consegue dominar esse leão exatamente pela pureza dela. Como é que a gente percebe isso? Pela roupa branca que essa mulher usa. Então, aqui além da roupa branca, né? Novamente estou aproximando aqui, você vai perceber que ela tem flores na sua cintura, flores na sua cabeça, ela se enfeita para esse momento. E essas flores que estão na cabeça na cintura dela, elas descem em direção do leão. Então, o que isso mostra? Esse momento é um momento de integração entre o racional e as suas emoções. Tem um livro que eu gosto bastante, chamado O Corpo Fala. E esse livro vai mostrar para nós como algumas partes do nosso corpo, quando a gente projeta essas partes, ou a movimentação dessas partes, como isso transmite algo. Então, por exemplo, a cabeça é a águia. Então, uma pessoa que projeta a cabeça para frente, ela é curiosa, ela coloca ali, né? Ela tá sempre indo na frente. Então, a águia é isso. O leão, ó lá,
estufa o peito, se enche de coragem. Então, quando você estufa o peito, você está trazendo à tona os seus sentimentos, colocando aqui o seu coração à frente. E aí a gente vai ver, às vezes, algumas pessoas andando assim, né? Exatamente, com o peito estufado, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa, né, parece arrogante. Eu já vi muita gente falando sobre isso. Então, é exatamente essa questão, né, do leão falando. E aí, a gente tem o boi, né, que é essa parte abaixo aqui da cintura. Mas vale a pena ali dar uma olhada nesse livro, não sei se você conhece ou não, mas é um livro bem interessante. Então, nesse livro, ele vai falar como cada parte do corpo também diz respeito aos nossos sentimentos, e o leão é dominar, né, aqui essa nossa parte dos nossos sentimentos, dominar o nosso ego. Isso é complicado, né? Porque dominar não é estrangular, dominar não é matar, dominar não é deixar ali trancafiado. Dominar significa o seguinte: eu sei que ele existe, mas eu deixo ele vir à tona em determinados momentos. Então, muitas vezes numa discussão, por exemplo, no trânsito, não dá para você colocar o teu leão ali, né, de a tua força, a tua coragem, não dá para você colocar isso. Se você trazer o seu leão ali naquele momento numa discussão no trânsito, você de repente, dependendo da situação, uma batida de carro, você mata outra pessoa, não é o que o leão faz? Ele é irracional, ele não vai pensar. Então, dominar o leão é dominar a sua fúria, é dominar o seu ego, é dominar a sua vaidade, é dominar a sua soberba. Então, dominar o leão é entender que ele existe, mas que em determinados momentos ele precisa ficar ali guardadinho, que não dá para ele vir à tona, né? Dominar o leão é dominar o nosso lado sombrio, o nosso lado interior, selvagem e irracional. É uma maneira da gente encontrar esse animal interior sem subestimá-lo e evitar, né, que ele seja aniquilado, porque uma pessoa sem ego, ela é uma pessoa que muitas vezes não consegue escolher ou dizer que alguma coisa não tá boa para ela. Ela vai deixar com que o outro bata nela, ela vai deixar com que a outra pessoa pise nela, ela não vai, não tem a capacidade de dizer assim, olha, você bateu em mim, você me maltratou e eu não quero mais ficar nessa relação. Então, o ego, ele é algo importante para a nossa vida, mas quando ele está supervalorizado, a gente identifica que essa pessoa é egóica, não é mesmo? Então, a força nesse sentido fala o seguinte: olha, use da sua sabedoria, da sua razão para dominar o ego e desenvolver o ego. Esse é um ponto importante. Nós precisamos desenvolver as capacidades do nosso ego. Nós precisamos fortalecer o nosso ego, que significa fortalecer o nosso eu, fortalecer a nossa vontade. Então, uma pessoa, às vezes, numa relação, né, de trabalho, numa relação, né, com amizades, às vezes a pessoa fala, olha, eu quero que você faça algo, e a pessoa só pede, 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 e ela não te oferece algo de volta. Então, essa é uma relação de desigualdade. Nessa relação de desigualdade, não é possível que isso se mantenha. Então, o autor, né, na página 125, fala exatamente sobre isso. Fortalecer o ego é conhecer as suas sombras, as suas fraquezas, dominando-as ou deixando-as vir à tona quando precisa. É o que faz o ego forte. Um ego forte é um ego que eu sei o momento certo em que eu vou deixá-lo vir à tona. E que eu não necessariamente vou deixar ele o tempo todo dominar as minhas ações, porque muitas vezes eu posso não perder a minha racionalidade. Então, há de se ter um equilíbrio entre esses dois elementos. E esse equilíbrio é exatamente o símbolo do Lemniscata,
né? Veja, o mago, primeiro arcano até a força, não importa se a força aqui é 8 ou 11, o mago percorreu uma jornada. Então, neste momento, ele deve aprender, depois de todas as outras cartas, ele deve aprender a dominar-se, porque o caminho da magia é um caminho do domínio do ego. Eu falo muito isso nos meus cursos de magia, com as cartas que eu ensino. A gente tem os princípios de magia. Eu falo, olha, se você não aprender a dominar os seus instintos, a dominar o seu ego, você não vai ser um bom mago. E isso a gente vai ver, por exemplo, nos conteúdos dos livros do Eliphas Levi, que é um grande mago da magia. Ele vai falar isso, né? Inclusive, a partir das cartas do tarô, ele diz muito claramente: se você não dominar os seus instintos, você não será um bom mago. Porque você vai deixar que o tempo todo isso fale. Então a força traz para nós nessa sequência exatamente esse domínio dos do nosso ego, domínio das nossas sombras. E aí, falar de sombra é algo assim, um tanto até complexo, né? Porque quando a gente fala de sombra, a gente está falando daquilo que a gente não olha, a gente deixa guardadinho no guarda-roupa, no fundo do baú, a gente deixa lá no passado e a gente fica vivendo só com uma metade. E quando se passa por situações, por exemplo, a batida de trânsito, um assalto, o término de uma relação, quando você é demitido de um trabalho, uma relação que se encerra, você vai precisar encarar as suas sombras naquele momento. E muitas vezes é tão dolorido que você não consegue sair dessa situação. Então, dominar o ego, confrontar as sombras é entender que nós somos luz e escuridão o tempo todo. Nós temos o nosso lado positivo que a gente traz à tona. Eu sou muito legal, eu sou muito simpática, eu sou inteligente, mas eu não trago muitas vezes o meu lado sombrio para a relação, porque e o medo de que o outro deixe de gostar de mim? Ou muitas vezes eu não trago esse lado à tona, essa sombra, exatamente porque eu não a conheço. Só que no trajetória do herói, ele diz que você precisa confrontar as suas sombras sem se deixar dominar por elas. Isso significa dominar o medo, dominar os seus monstros. É importante isso. É entender que... Sabe aquela frase assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo? É exatamente isso. O herói seja o herói do conto de fadas, seja o herói do dia a dia, né? Não importa, é aquele que vai de encontro ao perigo. Ele tem medo? Com certeza. Ele sabe que ele vai morrer se mas ainda assim ele se arrisca. Ele vai. Então, às vezes a gente fala, né? Ah, eu não fui, eu fiquei pensando e simplesmente perde uma oportunidade de fazer algo diferente. É perigoso, né? Nesse sentido, amordaçar o leão. É perigoso reprimir ou até mesmo matar esse leão, porque é como se a gente matasse a felicidade em nós. A felicidade, o autor vai falar, inclusive na página 126, é essa integração. Nós precisamos integrar a sombra em nós e não colocá-la de um lado só, porque isso significa que você está só pela metade. E aí, sabe como isso vai aparecer? Ah, eu estou procurando uma pessoa que me complete. Você não precisa de alguém que te complete, porque você é um ser inteiro. Só que você pegou a sua sombra e jogou fora. Ou você colocou essa sombra num baú. Você escondeu no guarda-roupa. Então você está sempre achando que falta algo. Aí você vai comer demais, comprar demais, fazer tudo demais, com uma tentativa de trazer para a sua vida algo que está faltando. E o que está faltando é essa outra parte que você deixou escondido, que você, né, não conseguiu olhar para ela.
Na página 127, o autor vai nos trazer uma seguinte reflexão. Qual a atitude correta que a gente pode ter diante desse inconsciente? E ele vai falar: a consciência precisa aprender a se deixar conduzir confiantemente e não perseguir objetivos ambiciosos ou gananciosos do ego. É aquela questão assim, por que que isso está me machucando? Por que que isso está me ferindo? Por que que aquela situação está acontecendo e está doendo aqui? Então, é entender que, porque isso traz à tona alguma situação do meu passado, uma situação de rejeição, porque eu não me conheço. Então, ele fala que a gente precisa aprender a cuidar da gente mesmo. Cuidar no sentido de não permitir que o nosso inconsciente domine, mas o nosso consciente esteja no comando, sabendo que há situações no inconsciente que estão lá presentes, né? Mas que a gente assume esse controle. E é aquela questão: se eu sei que eu perco o controle em determinadas situações, eu preciso encontrar mecanismos para me controlar nesse sentido, né? Então, ele vai dizer que nós temos medo de enfrentar essa escuridão do nosso interior, de lidar com as sombras. Na página 128, ele vai dizer: o que que torna esse caminho das profundezas um caminho tão perigoso? Será que é só o desconhecimento? Ou será que é exatamente reconhecer que há dentro de mim algo do qual eu não sei lidar, eu não quero nem ver, e justamente por não saber lidar, eu mato ele, ou eu tento, né, matar. E isso mostra a total incapacidade da gente se conhecer. Para que a gente possa se tornar o herói nas nossas vidas, nós precisamos verdadeiramente ter consciência dessas situações e entender que há um lado caótico no nosso inconsciente, né? Mas que é o lado consciente que coloca ali à tona, que organiza as coisas e que traz isso, que torna tudo isso muito possível. Isso é um ponto bem importante aqui, né? Se a gente for considerar que a carta da força é a carta 11 no tarô de Marsella, ela nos conecta com a carta 2, que é a carta da sacerdotisa. E na página 129, o autor até vai falar para nós, né, que ele seria sacerdotisa, seria o arcano oculto nesse sentido, né? O que para nós, eu falo para nós porque eu tenho uma teoria um pouco diferente de que a força para mim ela é a carta 8. Então, o arcano oculto da força para mim é o 17 e não a sacerdotisa, mas a gente está estudando o livro, então a gente vai seguir a sequência do livro, né? Então, na página 129, ele vai falar que é a sacerdotisa que nos conduz à jornada, né? Porque ela é que inicia nesse sentido, ele desconsiderando a figura do mago, e ela que pega lá o mago pela mão e fala: vai para o mundo, né? Nesse segundo trecho, né? Nesse sentido agora com a carta da força, a gente vai buscar esse domínio do ego. Eu falo a gente porque a gente tem isso dentro da gente também, essa questão de que todo dia a gente mata um leão, né? Você já ouviu essa expressão? Vamos matar um leão por dia. É exatamente essa conexão com isso, ou seja, todas as dificuldades, a força de vontade, né? A resiliência para poder vencer as situações. Então, nesse momento, né? O domínio da força do leão é um domínio do ego, no sentido de se tornar humilde e modesto para passar pelas próximas cartas. E vem coisa aí bem difícil, né? Com aquela fogo, com aquela morte, a torre e por aí mais, né? Então, nesse momento, nesse segundo trecho da carta 11 à carta 21, o herói precisa se colocar de maneira aberta, humilde, para estar preparado para as experiências que a vida vai trazer para ele,
para essa lapidação e ascensão ao paraíso. O caminho verdadeiro é um caminho que só se conhece quando se prepara para ele, e somente o tempo vai trazer isso à tona. É tão fato isso, né, que às vezes a gente percebe pessoas que mal saíram de uma universidade, ou mal fizeram curso e já se colocam como mestres, né? Não é bem por aí. Eu falo para você porque eu fiz mestrado em ciências da religião, eram muitas disciplinas, foram 2 anos, você tem que escrever uma dissertação, é bem puxado, né? São muitos livros, muitos estudos, então é um caminho de aprendizado constante, de muito estudo e muita prática também. Então, esse caminho verdadeiro, da qual o nosso herói vai passar agora nesse segundo trecho, ele só vai conseguir vencer e chegar no paraíso se ele estiver verdadeiramente preparado, maduro, e isso depende exclusivamente dele e só dele. O aprendizado aqui é realizado de forma prática e experimental, e isso a gente vai ver nas próximas cartas, né? Fugir não é uma solução. E aí a questão é o que a gente precisa enfrentar. Nesse momento, nessa carta da força, né, numa determinada jogada, por exemplo, você pode também questionar, se for para você mesmo, o que eu preciso enfrentar? Que sombra é essa que me aflige nesse momento que eu não estou conseguindo, né, seguir? Então, o que esse leão olha para mim? O que ele pede? A sombra que se apresenta aqui, né, nesse sentido, ela é a soma de todas essas possibilidades, de tudo aquilo que a gente não viveu, que a gente reprimiu e que a maioria das vezes a gente não ama, a gente não reconhece. Sabe aquelas memórias, aquelas situações que você passou e você fala assim: ai meu Deus do céu, se eu voltasse no tempo eu não faria de novo? Exatamente isso que a força traz para nós. E aí, por que você não faria de novo? Porque naquele momento você não foi racional. Ou porque, como era a primeira vez que você estava passando por aquela situação, você não sabia como reagir e você agiu instintivamente. Então, neste momento aqui, a carta da força traz para nós a seguinte questão: para, pensa, observa e aí você vai reagir. Não precisa agir, né, com rapidez. Você precisa parar e entender o que você está fazendo. Só assim você vai sair dessa situação. Então, uma das maneiras, até o próprio autor fala isso na página 132, ele vai falar que uma das formas de você identificar as suas sombras é quando você vê uma atitude de uma pessoa e você classifica aquilo. Você fala assim: nossa, aquela pessoa, que atitude arrogante, que atitude soberba, né? Nossa, olha, quem ela acha que ela é para falar assim comigo? Né? Ou quando a gente olha para uma pessoa e percebe que ela está sendo mesquinha, por exemplo. Eu falo principalmente das características negativas, porque são mais fáceis da gente identificar, mas a gente poderia atribuir isso para as características positivas também. Quando a gente vê uma pessoa e fala assim: nossa, você é tão forte, tão corajosa, você é uma mulher tão, né, independente. Tudo aquilo que a gente reconhece no outro, na verdade, é aquilo que está em nós. É como se fosse um espelho em que eu olho para aquilo e eu reconheço no outro aquilo que está em mim. E eu costumo sempre dar esse exemplo nas minhas consultas, dizendo que você consegue aqui me entender, né, o que eu estou falando, porque nós falamos o mesmo idioma. Se eu falasse aqui em japonês, por exemplo, provavelmente você não entenderia se você está aqui no Brasil, né? Se você está me assistindo no Japão, eu tenho alunos lá no Japão, com certeza eles entenderiam. Né? E eu estudei aí tantos anos japonês, então poderia exatamente falar aqui um pouco, né? Nesse sentido, você consegue me entender porque nós falamos o mesmo idioma. Então, não há como você identificar no outro uma característica que você não conhece, né? Porque você não sabe exatamente aquela situação. Então,
É uma maneira de você identificar as suas sombras. Quando você aponta os erros de alguém, quando alguém faz alguma observação, alguma crítica para você e você reage de maneira às vezes até explosiva, é porque atingiu o seu ego. Então é a hora de você parar e falar: tá bom, eu vou mexer nisso, eu vou melhorar. Então essa carta da força também mostra isso, né? Como seria se a gente tocasse esse leão? Sabe aquela coisa, você vai cutucar, como é que a gente fala? A fera com a vara curta, né? Você vai se machucar com certeza. Então é exatamente essa situação nesse momento. A nossa sombra, ela é acionada assim que o nosso lado não amado é tocado e o nosso ego imediatamente dá o alarme. Então, o autor traz para nós, é uma carta forte. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, achando que era só força, coragem e tudo mais. Não. Esse leão é essa situação assim, eu reajo às vezes de uma maneira explosiva, tempestuosa. É exatamente esse leão. A nossa sombra contém tudo que nos é possível e que nós não vivemos. E a pergunta é: por que nós não vivemos? Muitas vezes porque a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falhar, porque a gente está sempre achando que tem que mostrar para todo mundo que a gente é perfeito, que tá tudo, a vida é maravilhosa, né? Se a gente abrisse aqui a câmera e fosse falar, se eu fizesse uma live ou um vídeo, por exemplo, num lugar feio, num lugar desarrumado, se eu tivesse aqui toda descabelada, talvez até você nem prestasse atenção no que eu tô falando. Então a gente não quer ver a vida real. Às vezes a gente quer ver a vida dos sonhos, né? Mas quando a gente enxerga essa sinceridade, né, ela toca muito mais na gente. Então, essa sombra contém tudo aquilo que a gente não viveu pelo medo de se expor. E isso acontece com muitas pessoas. Nossa, eu não vou fazer vídeo porque eu não tenho um cenário perfeito, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não, né, não se importa com isso, se importa com a mensagem que você vai transmitir, com o valor que tem aquilo. E eu te falo, tá? Muitas vezes eu fiz isso. Ah, eu não vou gravar, porque eu não tenho tal coisa, não tenho tal coisa. Não, a gente precisa enfrentar essa situação, esse perfeccionismo que também tá lá na nossa sombra, porque a gente quer mostrar, né, tudo perfeito, tudo maravilhoso para as pessoas. E às vezes a gente não tem bagagem, não tem conteúdo. Então, se expõe um pouquinho. É importante que você faça isso, até para que você também possa se melhorar como ser humano e conquistar aí o paraíso na jornada do herói. Né? Integrar a sombra, página 133, é ter autoconhecimento. E aí uma coisa, não é num encontro de final de semana, não é num dia que você vai integrar a sua sombra, que você vai se conhecer. É uma vida. Autoconhecimento é uma vida toda. Autoconhecimento exige muito da gente. Então, o autoconhecimento vai sendo, né, construído ao longo de uma vida. O ego possui uma característica importante, a gente precisa entender, né, que é nos proteger, às vezes, da gente mesmo, dessa lado nosso racional, né? Então ele traz muito isso. E de tempos em tempos, quando ele se sente mais seguro, ele permite que a luz apareça. Página 133. Mesmo que seja, né, uma pessoa com desvio de caráter, um assassino, né? Ele fala aqui, você sempre vai encontrar uma maneira de justificar aquilo que você faz, até como uma forma de se proteger. Não podemos encontrar a totalidade sem reconhecermos e aceitarmos que a sombra também faz parte dela. Por vezes, torna-se muito difícil reconhecer os nossos defeitos, e isso é algo que exige coragem, né? É mais fácil perceber os defeitos no outro. Então, você pode fazer um exercício que eu acho que é bem interessante. Pega lá, né, a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido,
e vê lá, faz uma lista de todas essas características negativas que você, e as positivas também, que você identifica nessa pessoa. E aí, olha para dentro e observa o que eu tenho dessa característica na minha vida. Olha que esse exercício vai mexer com você. Eu tenho certeza aí nesse sentido. Na página 134, o autor vai falar, né? No centro desse confronto, né, com o mundo inconsciente da sombra, está o encontro com a nossa sexualidade oposta e a integração da ânima, que é o nosso lado feminino, com o ânimos, que é o nosso lado masculino. Tornar-se consciente dessa outra parte, essa contraparte sexual, é interná-la, encontrá-la e aceitá-la. E é uma parte essencial na jornada. Esse é um outro ponto importante. A carta do leão, né, a carta da força, com a personagem do leão, ele tem uma sensualidade muito importante. O leão é um animal, né, um felino muito sedutor, assim, né, como o tigre, o leopardo, ou o próprio gato, ele tem uma sensualidade nesse momento. E essa mulher que aparece nessa carta, né, o que é algo até difícil, a gente imagina como uma mulher vai dominar o leão. É ela que domina isso. Então ele mostra que nós temos consciência e temos a capacidade de dominar os nossos instintos e também o controle da nossa sexualidade. Esse é um ponto bem importante. As pessoas da carta que tem a carta da força, e aí eu vou fazer um parênteses nesse sentido, porque essa força para mim ela é 8, tá? Ela não é a força do 11 que tá aqui no Marcélia. Essa força do 8 que tá aqui que é a força dos leoninos, que é a força de Augusto. Né? Então, se você é do mês de agosto, ou se você é do dia 8, se você é do dia 17, do dia 26, você tem essa energia da força dentro de você. E nesse sentido, essa força mostra também essa característica dessa sexualidade presente, essa sensualidade, essa capacidade de atrair o que você quer. A mulher, nesse sentido, ela confronta esse domínio do masculino e ela traz à tona essa questão da sensualidade no aspecto de atrair, né? Também para o tarô. Né? Numa sociedade que muitas vezes a cultura patriarcal se predomina, a mulher mostra como aquela batalhadora, aquela corajosa que vai vencer, né? Essa fera, essa força aí. Nós precisamos entender que o tarô e o próprio estudo vai trabalhar em cima dos mitos. A gente está falando de uma linguagem mitológica, né? Ou seja, essas histórias que nós não necessariamente sabemos se elas são verdadeiras ou não. São histórias que são contadas, são repassadas, mas elas têm um forte caráter ilustrativo. E como é que a gente revive isso? Exatamente na figura dos super-heróis, né? Os heróis do dia a dia, a gente tem lá a Mulher Maravilha, a gente tem o Batman, a Mulher Gato. Nós vamos ter outros personagens aí da história que vão nos mostrar que é possível construir algo e que é possível evoluir, que é possível chegar ao paraíso celestial, que é a carta 21. Na página 137, ele vai dizer que os mitos sempre nos repetem que a grande obra só pode ser realizada por aquele que se encontrar com o relacionamento com o sexo oposto, ou seja, ao aprender a se relacionar com a outra pessoa, com uma pessoa do outro sexo. Ele não está querendo te falar de relações sexuais exatamente, né? Ele está dizendo que se você se relaciona com
né, uma relação entre dois homens, entre duas mulheres, ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que você precisa aprender a se relacionar com a pessoa do sexo oposto, mas não uma relação sexual, uma relação de integração, de entender essas diferenças. E essa relação, ela é importante, porque por meio dela nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades e integrando esses caminhos. Então, a próxima carta, né, no caso da força, que é a próxima carta, a carta do pendurado, ele vai trazer para nós aspectos que só serão possíveis da gente aprender, desenvolver e evoluir se a gente dominou os nossos instintos. Por isso que eu gosto muito de entender e considerar que para mim a força faz muito mais sentido numa ordem em que ela sai lá, carro, força e eremita, porque uma vez que eu domino os meus instintos na força, aqui, a segunda carta é o eremita, que é o mestrado diante dessa situação. Ou seja, eu aprendi a dominar os meus instintos e eu adquiri maturidade para seguir o meu caminho. Porque a força traz para nós essa necessidade de amadurecimento, de confrontar as nossas dores, de confrontar aquilo que a gente está negando. E essa aceitação não é trazer isso o tempo todo à tona, é entender que, olha, eu tenho uma predisposição a essa situação, então eu estou mais vigilante nisso. É essa a situação. Então, quando essa carta aparecer num jogo, é importante que você entenda que há algo que o consulente precisa aprender a dominar. Há uma lição, muitas vezes. Se algo não aconteceu, há uma lição para ele. E se essa carta vem como um conselho, mostra para ele o seguinte: alguma coisa ele precisa dominar sobre si, alguma coisa ele precisa conquistar dentro dele para ele avançar naquilo que ele quer. Então, é importante, torna-se muito importante esses estudos com o intuito da gente aprofundar nas nossas leituras e não fazer leituras rasas e leituras superficiais. Eu tenho falado muito isso nos meus cursos, no meu curso de tarô, né, tanto no curso presencial, no curso online. Eu vou deixar aqui na descrição as informações, porque nós precisamos ampliar o nosso conhecimento das lâminas do tarô para a gente sair daquela mesmice, daquela superficialidade e entender que existe um caráter didático no tarô de nos ensinar exatamente a sermos pessoas melhores, né? Como um oráculo, ele traz para nós essa capacidade da gente se conhecer, se dominar e evoluir. E para finalizar aqui, né, na página 139, ele traz aqui uma tarefa que eu achei ótima aqui, uma afirmação, né, que ele traz. É uma afirmação sobre a gente identificar os prazeres da vida com coragem e com compromisso. Então, como é que a gente está lidando com essas questões da nossa vida? Onde é que a gente precisa ser corajosa? Onde é que a gente precisa ser mais comprometida? E onde é que eu encontro alegria na minha vida? Um beijo grande para você. Espero que você aí curta esse vídeo. Aproveita para você compartilhar, comentar. E no próximo encontro a gente vai ver aqui a carta do pendurado. Um beijo grande e até o próximo encontro. Gratidão. Tchau.